Quando nós pensamos nesse nosso bloco de estudos, estudar planejamento de operações e depois a distribuição física, nós então nos deparando com o assunto gestão da demanda. Então, ao fazer essa gestão da demanda, nós vamos trabalhar alguns aspectos específicos, trabalhar essa centralidade da demanda e a necessidade de uma boa operação logística para suprir as necessidades da demanda dentro do processo do planejamento e controle de produção ou do planejamento dos materiais. Nós estaremos, então, hoje falando sobre gestão da demanda, nesse encontro aqui, trazendo esses aspectos da gestão, e depois nós vamos trabalhar, nos próximos encontros, planejamentos de maneira específica. Então, vem aí, no nosso próximo encontro, planejamento de vendas e as suas operações, ou planejamento de operações com base nas vendas, ou ainda Sale and Operation Planning. Nós vamos trabalhar, depois nós vamos trabalhar planejamento mestre de produção e depois planejamento das necessidades materiais. Então, vem aí o ciclo dos 3 planejamentos, antes deles, hoje, gestão da demanda. Nós já passamos, e aqui, de maneira até trazer à nossa memória, a ideia de previsão da demanda, que é um assunto dentro da gestão da demanda, que nós, em encontro anterior, pudemos dar profundidade, né? A ideia é que prever a demanda não é prever com base em achismo. Eu acho que vai ser assim, eu acho que vai ser de outra maneira, eu acho... Não. A ideia, então, é em trazer análise histórica, análise especializada e, com base em dados, propor, então, previsão de demanda, né? A ideia da previsão da demanda é a ideia de, então, definir, né, quantidade do produto a ser produzido, quantidade da necessidade de matéria-prima, a partir daí, construir um plano e um planejamento dessas operações com base nos dados, né? A ideia também é direcionada pelo marketing, já que tem a ver, demanda tem a ver com capacidade e com as vendas e com análise de mercado, dentre outros fatores. Podemos, então, pensar em alguns modelos de previsão de demanda, um modelo quantitativo, né, que vai prever a demanda utilizando matemática e estatística, análise histórico. Nós vamos também identificar alguns padrões da demanda futura e também utilizar algumas metodologias. Nós demos profundidade em encontro passado sobre o modelo quantitativo de previsão de demanda. Também estivemos trabalhando o modelo qualitativo da previsão da demanda, que a ideia de qualidade é, então, trazer aquela análise econômica feita por especialista, como nós vimos, né? Entre algumas situações, né, utilizar também softwares, pesquisa de mercado e outros especialistas e outros grupos de conselheiros. Falando das habilidades que da gestão da demanda que a demanda nos prevê, ou a partir dos padrões que a demanda nos confere, ou a partir daquilo que é a necessidade da operação logística. Então, quando nós pensamos no padrão que a demanda exige, né? Quando nós pensamos
nessa perspectiva de padrão de demanda e naquilo que é a proposta dentro da operação logística, nós vamos tender a analisar o seguinte aspecto. Olha, eu preciso, então, verificar como a demanda vai se comportar ao longo de um período. Então, quando nós pensamos em padrões de demanda, nós estamos pensando no nosso preparativo para fazer um plano. Então, se eu vou fazer um plano anual, se eu vou fazer um plano semestral, a ideia de padrões de demanda é a ideia de analisar ao longo do período possíveis variações dentro do meu negócio. Então, a ideia é verificar esses padrões e analisar possíveis variações. Algumas dessas variações nós podemos trazer. A primeira delas tem a ver com o consumidor final. Como, por exemplo, quando nós olhamos o mercado atual, a proposta emergente é de mudança de padrão de vida. Então, o distanciamento social, o confinamento, né, ou a quarentena, como queiram, exige e traz uma mudança no comportamento das pessoas. Essa mudança é uma variação no consumo de alguns produtos, por exemplo. Como já citado e estudado aqui por nós, o álcool gel, por exemplo, máscara de proteção, luvas. E aí, percebe-se, há um aumento de produtos e serviços oferecidos por conta de uma variação da demanda causada pelo consumidor final. Então, o consumidor mudou, está adquirindo novos hábitos, e com esses novos hábitos, vem a necessidade de uma demanda diferente. Então, analisar e verificar padrões de demanda faz parte da gestão importante da logística. Outra variação importante que nós podemos verificar é que nós podemos chamar de efeito chicote. Uma variação causada pelo efeito chicote. Essa variação, ela surge quando a procura por um produto é muito maior que a quantidade disponível no mercado. E quer mais exemplo de efeito chicote do que os produtos da área da saúde, por exemplo. Então, quando nós pensamos, então, no planejamento da indústria de produtos médicos, de equipamentos médicos, de equipamentos como, por exemplo, respiradores, kits de anestesia, nós vamos encontrar um efeito chicote. A demanda desses produtos é muito maior do que a quantidade disponível para a produção. Então, por mais que o planejamento tenha sido feito, não foi possível suprir as necessidades com base nessas variações. Então, duas das principais variações
Quando tentamos, então, fazer a gestão da demanda através dos padrões, são as variações por conta da mudança do consumidor e as variações causadas por efeito chicote, que até certo ponto tem uma tendência imprevisível. Até por isso, ela supera o planejamento. Agora, quando nós pensamos em análise de situações e para evitar ao máximo que essas variações de consumo final, que essas variações causadas pelo efeito chicote atrapalhem a produção e toda a gestão de demanda logística, nós vamos poder classificar e entender a demanda com um padrão específico alinhado. Uma demanda média, uma demanda feita de maneira regular, pode ser analisada com base em informações logísticas. A primeira dessas informações colhidas é o seguinte: quero verificar um padrão regular da demanda, e isso para a classificação do nosso estudo logístico. Nós podemos pensar numa demanda média para o período. Ou seja, dentro do período, nós fazemos aquela média de vendas. Vamos analisar os últimos 3 meses, vamos tirar a média. Esse é um padrão por média de demanda. Outra análise de um padrão regular de demanda é a análise da tendência. Vamos analisar a tendência da nossa fabricação nos últimos 6 meses? Qual tem sido a tendência? Qual tem sido a tendência das vendas? E aí, olha só, vendas. Já puxa o nosso assunto do próximo encontro, onde nós vamos falar do Sale and Operation Planning. Então, veja, tendência é orientação que visa verificar o clima de negócio. Qual é a tendência do mercado atual? Qual é a tendência? Como o mercado está aquecido? Uma análise de padrão de demanda regular. Outra análise de padrão de demanda regular é a sazonalidade, que é aquele movimento corrido ao longo do tempo. Se nós pensarmos na época em que estamos, e nós estamos aqui, julho de 2020, nós estamos numa época onde uma análise no passado nos revelaria. Essa é a época que mais se vende pé de moleque, paçoca, pamonha, artigos, que nós chamamos artigos de festa junina, julinas. E o mercado fica aquecido nessa época sazonal. Então, esses produtos que têm uma maior sazonalidade são produtos que vão estar disponíveis num planejamento de produção em épocas de crescimento dessa demanda. Então, são fatores de um padrão de demanda regular. Outra análise de fatores ou de uma demanda regular é quando nós pensamos em fatores cíclicos. Ainda falando em julho, nós teríamos a Olimpíada do Japão. E essa demanda regular, ela pode ser chamada de demanda cíclica, como, por exemplo, eventos esportivos. Artigos da seleção brasileira vendem na época que nós temos Copa do Mundo, na época de Olimpíadas, artigos esportivos crescem, não é? Até por conta desse efeito cíclico. Então, é possível
fazer uma gestão de demanda, porque eu tenho um padrão regular, ou tinha, né? Agora a gente precisa ver a data aí, como vai ficar para os próximos momentos esses eventos. Mas a cada 4 anos, a gente tem ou a Olimpíada ou a Copa do Mundo. Então eu consigo fazer uma análise cíclica para fazer a minha previsão de demanda. E por fim, um padrão que pode ser chamado até de um padrão regular, mas com a variação aleatória. Por exemplo, alguns fatores climáticos que prejudicam a estação das frutas, dos legumes, de algumas necessidades que dependem da estrutura agrícola. Então, às vezes, essa demanda é difícil de prever, mas é possível que ela aconteça. Por isso que ela está dentro de uma classificação de padrão de demanda regular. Pensando no padrão de demanda irregular, outro grupo, é um grupo onde a incerteza é muito mais alta. É muito mais alta a incerteza. Como, por exemplo, o padrão de clientes sem precedentes no mês, que fazem grandes compras, de maneira aleatória, surge para comprar e nunca houve histórico de uma demanda tão alta como essa, não tem explicação. Então há uma compra por um cliente de consumo final que não dá para explicar. A gente olhando para os meses, olhando para os dados, não tem explicação. Não é uma tendência, não é sazonalidade, não é fator cíclico, não é nem uma variação aleatória. Surgiu, comprou, não sabemos o porquê. Outro padrão de demanda irregular, também nós podemos citar uma demanda por uma matéria-prima lançada no mercado. Então, vai ter o lançamento de um produto novo no mercado, uma coisa nova. E esse produto lançado tem uma escassez de matéria-prima antes prevista. Lançamos esse produto, foi lançado esse produto, fez muito sucesso, um sucesso inesperado. E aí, a matéria-prima para essa produção não foi contabilizado porque não tinha dados. E ainda, um padrão de demanda irregular pode ser, por exemplo, o momento em que vivemos. O momento em que vivemos de pandemia global pelo avanço do coronavírus, por avanço dessa pandemia, é classificado como um padrão de demanda irregular por situações de força maior, por situações de não controle. Então, queridos alunos, é muito importante nós aqui entendemos o que nós estamos falando. Eu sei que é uma parte teórica, mas qual é a compreensão? Vamos organizar aqui as nossas ideias. Nós estamos trabalhando gestão de demanda. E dentro da gestão de demanda, nós temos, como uma boa operação logística, nós temos que fazer planos. Nós temos que construir planejamento. E ao construir plano, ao construir planejamento, eu tenho a necessidade de ter uma boa gestão da demanda. E o ponto central de uma boa gestão da demanda é justamente a análise de previsão de demanda e de padrão de demanda.
nós estamos trabalhando padrão de demanda. Se nós excluirmos duas variações importantes de padrão de demanda, quais sejam a mudança do consumidor em relação ao estilo de vida e o efeito chicote, causado por aquela amplitude da demanda inesperada e que compromete o meu planejamento. Excluindo essas duas variações, nós podemos classificar um padrão de demanda em dois grupos. Ok? Primeiro grupo, padrão de demanda regular. 5 são as subclassificações de padrão de demanda regular. Primeira, nós podemos pensar naquele padrão de demanda regular pautado, né, aí, ou seja, estruturado com base naquilo que nós chamamos de média, né? A média de um período. Então, primeira subclassificação, padrão de demanda regular, média de demanda. Eu analiso um período passado, 3 últimos meses, 6 últimos meses, faço uma média e aí eu tenho o meu padrão. Eu tenho a minha análise de demanda. O segundo padrão de demanda regular que nós acabamos de verificar é um padrão de demanda pautado pela atividade de tendência do mercado. Então, eu analiso o meu histórico e vejo a tendência, o crescimento em alguma área, o crescimento em algum setor. Padrão de demanda com base, padrão de demanda regular, do tipo orientação de mercado. Terceira subclassificação é padrão de demanda regular com base na sazonalidade, com base no aspecto sazonal. Quarto padrão de demanda, ou regular, também do tipo regular, é o cíclico, padrão de demanda cíclica. E o quinto padrão de demanda regular é aquele de variação, é aquele que é regular quando eu penso em efeitos da área agrícola, geadas, ventanias, ciclones, né? Como nós tivemos aí recentemente. Segundo grande grupo, as demandas irregulares. E é na demanda irregular que nós vamos encontrar a classificação para o período em que vivemos, esse período da pandemia global pelo coronavírus. Isso é um padrão de demanda irregular, causado por uma situação de força maior, de catástrofe, inclusive global. E também nós podemos ter uma alta por um consumo inesperado, ou ainda uma mudança drástica dentro do mercado. Então, essa é a classificação dos padrões de demanda. Pensando nesse aspecto, diante, então, dessa classificação, desse padrão, a ideia de uma boa gestão desta demanda é encontrar soluções para cada situação. Para um padrão de demanda regular, para um padrão de demanda irregular. A ideia, então, é encontrar soluções, é encontrar as respostas. Então, a boa gestão da demanda vai trazer respostas. E aí, para trazer as respostas, é muito importante nós pensarmos que a gestão da demanda passa por áreas sensíveis dentro de todo um complexo empresarial logístico. Não basta só prever a demanda, mas é preciso ter um canal de comunicação com o mercado, ter uma boa base de clientes, ter uma boa regularidade de compras. Por quê?
se eu tenho essa boa comunicação, eu vou conseguir o quê? Responder às necessidades da demanda. Outra característica importante, outra estratégia importante na hora de fazer ou de trazer a resposta à demanda. É importante a influência sobre a demanda. Como assim influência sobre a demanda? A ideia de prever a demanda, buscar influenciar por meio de estratégicas para atrair o cliente. Então, a ideia de influenciar a demanda é olhar para a minha gestão de produção, olho para o mercado e faço uma influência. E trago uma influência de gestão que vai me causar uma boa direção de resposta em relação à minha demanda regular ou irregular. Outra estratégia importante de resposta à demanda é a habilidade de prometer prazo. Por quê? O bom compromisso com prazo gera confiança do mercado. O bom compromisso com prazo gera uma confiabilidade de gestão que é perseguida pelas empresas. Uma boa habilidade de promessa de prazos faz com que a produção possa fluir de maneira tranquila, não de maneira atropelada. Então, é uma das áreas de gestão da demanda, e mais do que isso, estratégia para responder o meu padrão de demanda. Outra estratégia importante na hora da gestão da demanda é a habilidade de priorizar ou priorização e alocação. Ou seja, a empresa deve se planejar para atender toda a demanda. Então, ela deve fazer o seguinte: quais clientes vão ser atendidos primeiro? Quais fornecedores terão necessidade de relacionamento primeiro? Quais deverão esperar? Quais têm que ser atendidos mais rápido? Quais têm que ser aguardado algum processo? Então, essa capacidade de priorização e alocação. Esses clientes têm que sair agora, fazer o meu plano de controle de produção com base nisso, é importante na hora de responder à demanda. Então, quando nós pensamos nesses 5 pilares estratégicos de resposta à demanda, nós podemos concluir que uma boa operação logística passa por esses 5 pilares. Uma boa operação logística passa por estas habilidades importantes de gestão da demanda. É claro que, como nós temos visto e acompanhado, inclusive, no mercado, eu posso e devo ter habilidade para fazer aquilo que estamos fazendo aí com o vírus, né? Que é achatar a curva. Então, como a gente achata a curva pensando nesta resposta à demanda? Operando e fazendo a gestão de produção estoque capaz de ter, primeiro, níveis de estoque regulados. Nós já estudamos aqui os sistemas de gestão de estoque. Capacidade de modificar o preço, atrasar a entrega, antecipar a entrega.
Então, 4 formas de modificar a curva da demanda. Então, eu tenho uma demanda e a curva está subindo. Como eu achar a curva? Primeiro, eu devo produzir em períodos onde a demanda é baixa. Então, eu tenho que, dentro do meu planejamento de controle de produção, fazer uma produção para ter um tipo de estoque regulador. Olha, enquanto a gente não está com a demanda alta de produto, vamos aqui fazer um estoque regulador. Vamos deixar tudo mais ou menos encaminhado. Isso é uma forma de modificar e alterar a demanda. Outra forma, e até apontando para o nosso próximo encontro, é a ideia de preço e promoção. Quando a demanda está alta, eu aumento o preço para trazer um impacto e fazer essa modificação. Quando eu faço isso, a ideia é desestimular. Fazer um desestímulo. Você sabe que nós temos visto, né, esse aumento e promoção em vendas. Quando a gente pensa no setor de combustíveis, setor da alta produção de combustíveis, e nós temos uma redução na circulação de veículos, o que aconteceu com o preço? Caiu. Né? Por que o preço cai? Porque a ideia é tentar modificar a demanda, fazer com que as pessoas voltem ao consumo normal. Então, se você pensar, por exemplo, o preço do combustível gasolina chegou beirando aí R$5, numa média aí talvez R$4,60. Hoje nós encontramos com a variação de preço para baixo em torno de R$1,50, R$1 para menos. Então, capacidade de modificar a demanda. E, claro, influenciado por uma estratégia de entrega ou antecipação. Dentro do meu planejamento de produção, antecipo a entrega ou atraso a entrega. Isso são formas de modificação da demanda. Uma boa gestão de demanda envolve estratégias de resposta, análise de padrões e estratégias de modificação. Então, se nós pudermos pensar aqui numa conclusão temática desse assunto, uma boa gestão de demanda passa por 3 grandes pilares. Uma boa previsão, uma boa resposta, uma resposta estratégica e uma capacidade logística de modificar a demanda. São 3 pilares para que dentro da operação logística nós tenhamos uma boa gestão sobre a demanda. Capacidade de previsão de demanda, respostas estratégicas na gestão da demanda e capacidade de modificação de demanda. Com isso, a operação logística tem um controle grande e eficaz sobre a demanda.